Juízes capítulo 16, versículo 19, até o versículo 22. Estamos no meio de uma guerra que está travada, e muitas vezes nós vamos ver aqui com Sansão, vamos ver aqui com os filisteus, que muitas vezes, devido ao tempo de ministério, devido ao tempo do trabalho, nós começamos a levar as coisas como rotineiras, costumeiras, e passamos muitas vezes a brincar com aquilo que é sagrado, a brincar com a nossa chamada, a brincar com o nosso ministério, a brincar com a nossa vida espiritual. E Deus não quer assim. Deus não nos chamou para brincadeira, Deus nos chamou para uma guerra espiritual, e nós vamos vencer essa guerra, estamos vencendo essa guerra, e vamos chegar até o fim cantando o hino da vitória. Quantos podem dar glória a Deus comigo aqui nesta manhã? Nós sabemos da chamada de Sansão, que foi uma chamada prolongada. Sansão foi chamado para ser nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe e até a sua morte. Nós sabemos que o chamado para ser nazireu era por um período de tempo determinado, mas com Sansão foi diferente. Evangelista, pastor Wesley, que está aqui também, Deus abençoe, foi chamado para a vida toda. E nessa chamada da vida toda, o seu nascimento foi especial. Nós sabemos que Deus enviou o seu anjo, o anjo apareceu para a sua mãe, e a sua mãe, recebendo a chamada de que teria um filho, ela era estéril, foi um milagre que foi feito na vida dela. Ela teria um filho, esse filho seria nazireu, seria usado desde o ventre, seria consagrado para o Senhor. E ela contou para o seu marido, Manoá, e o seu marido falou: então eu quero que o anjo fale comigo também. Ele foi para a oração, e Deus lhe concedeu que o anjo também lhe aparecesse e falasse com ele a chamada que tinha na vida do seu filho, na vida de Sansão, e como o menino deveria ser criado. Ele deveria ser separado desde a sua infância, desde o seu nascimento. Não deveria passar navalha sobre a sua cabeça, não deveria ser chegado ao vinho, não deveria passar pela vinha, não deveria olhar para a uva, não deveria comer nada derivado da uva, não poderia tocar em defunto. E nós vemos que Sansão, ele cresceu e foi crescendo e foi sendo usado por Deus. Deus foi usando Sansão para fazer uma grande obra, porque Deus já tinha determinado na vida de Sansão uma grande obra. Mas nós vemos que ao longo da vida de Sansão, talvez até por seu ministério ser prolongado, ser um ministério longo, eu vejo Sansão um pouco que brincando com as coisas de Deus, brincando com a sua chamada, brincando com o seu ministério. Nós vemos Sansão, por exemplo, ele não bebia declaradamente, mas nós vemos ele fazendo uma festa de 7 dias no seu casamento com uma mulher que não era das mulheres de Deus, uma mulher filisteia. E por causa desse casamento, dessa festa prolongada, surgiu o primeiro problema na vida de Sansão. E nós vemos também Sansão, provavelmente pode até ter bebido, ou se não bebeu, ele estava no meio dos bebedores, estava no meio da cachaçada, porque era 7 dias de festa e de vinho. Além disso, Sansão também, ele não poderia ser continuamente dado ao vinho, mas ele estava passeando no meio da vinha, em Tiná. Quando ele chegou na vinha também, outro incidente, apareceu um leão para lhe matar, e ele, com a força de Deus, que mesmo ele estando passeando pela vinha, a força de Deus veio sobre ele, e ele despedaçou o leão, matou o leão. Deus estava na vida de Sansão, ainda que Sansão estava se descarrilhando, mas Deus estava firme, Deus estava fiel para cumprir o seu propósito, assim como eu tenho certeza que Deus está firme, Deus está fiel para cumprir o seu propósito na minha vida e na tua vida que está aqui nesta manhã. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Nós vemos também Sansão, o inimigo preparou para ele, parece-me que uma armadilha bem arrumada, dentro da carcaça do animal, e nós sabemos que ele não podia tocar em defunto, mas dentro da carcaça de animal, foi feito ali um mel, a abelha preparou um mel para ele ali, e eu creio que Sansão foi com todo cuidado, com todo jeito, de repente até sem tocar no animal, mas ele teve que se abaixar, se encurvar, ir dentro do animal e pegar ali um pouquinho de mel que estava ali preparado ali, e comer daquele mel. Ele escondeu isso dos seus pais, de onde ele tinha tirado o mel, porque ele sabia que não estava bem, sabia que não estava fazendo correto. E então daí surgiu o enigma,
quando ele estava no casamento, na festa de 7 dias, e ele falou assim: vou lhes fazer um enigma, e se vocês descobrirem, vocês então serão premiados com 30 vestes, e se vocês não descobrirem, então vocês terão que me dar 30 vestes. E então ele disse: do comedor saiu comida, e do bravo saiu doçura, e ninguém soube falar o resultado daquele enigma, mas a sua mulher filisteia, ela foi coagida, e alguém lhe disse: se você não contar o segredo, se você não contar para nós o resultado do enigma, nós vamos incendiar a sua casa, incendiar os seus pais, acabar com a sua família, acabar com a sua vida. Então ela foi até Sansão, e Sansão tinha uma fraqueza muito grande, uma fraqueza que talvez alguns de nós também têm. A fraqueza de Sansão era a mulher. A mulher era a fraqueza total de Sansão. Não podia ver uma mulher, não podia ser chantageado por uma mulher que ele já caía e já esquecia da sua chamada, já esquecia do seu ministério, esquecia que tinha um voto com Deus, que tinha um propósito com Deus, que tinha uma missão a ser cumprida. E assim Sansão caiu na conversa da sua mulher e contou o seu enigma para ela, e ela contou o enigma para os seus inimigos. E no 7º dia os inimigos não chegaram para Sansão e disseram assim: o que é mais forte do que leão? E o que é mais doce do que o mel? E lhe deu a resposta do enigma. E então Sansão foi e matou 30 estrangeiros e tomou as suas vestes e presenteou os filisteus. Mas ele ficou muito zangado, muito indignado. Ele saiu como se quisesse acabar com o casamento, foi embora bravo com a sua esposa, porque contou o seu segredo, bravo com a família da esposa, foi embora, escondeu. E depois ele voltou novamente para tomar a sua mulher, mas o pai dela já tinha dado ela para um dos seus companheiros. Então a sua decepção foi grande, ele ficou muito chateado com isso. E então ele pegou 300 raposas, amarrou de 2 em 2, a cauda com a cauda, e colocou tocha de fogo, e incendiou toda a colheita que estava pronta já para ser colhida dos filisteus. Tocou fogo em tudo, e os filisteus ficaram indignados com aquilo, ficaram bravos com aquilo, porque certamente que eles passaram necessidade por causa disso, passaram até fome por causa disso, porque a plantação estava toda pronta para ser colhida, e vai Sansão e toca fogo em tudo. E eles então, indignados com isso, vai lá e mata a esposa de Sansão, mata os seus pais, e vão pela vida de Sansão também. Mas Sansão tinha uma diferença: Sansão tinha Deus ainda na sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que nós aqui também temos uma diferença. Nós temos Deus em nossa vida, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo que nós temos que fazer é zelar pela presença de Deus na nossa vida, não fazermos como Sansão, que foi caindo de pouco a pouco, até cair de vez nas mãos do inimigo. E nós sabemos que o inimigo, Satanás, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse: eu venho para que tenhas vida e a tenham em abundância. Aleluia! Então é melhor estar nas mãos de Deus do que estar nas mãos de Satanás. É melhor servir a Deus do que servir ao pecado. É melhor estar junto, fazendo o ministério de Deus, junto com Deus, do que cair nas mãos do trabalhar do inimigo. Então nesta manhã, vamos ouvir a voz de Deus, e não vamos brincar com a nossa chamada, porque Deus tem uma chamada especial aqui. Tem pessoas que eram para estar bem adiante na sua chamada, mas ele está como Sansão, trupicando para cá, trupicando para lá, cambaleando para cá, cambaleando para lá, sendo joguete na mão de Satanás. Mas nesta manhã Deus vai trazer libertação para vidas aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Sansão, ele por fim caiu nas mãos de Dalila, outra mulher estrangeira. E Dalila pergunta o seu segredo. Ele lhe enrola algumas vezes, mas por fim, sendo chantageado e tendo a fraqueza por mulher, ele novamente conta o seu segredo e diz: olha, no meu cabelo, na minha cabeça nunca passou navalha, e se passar navalha sobre a minha cabeça, a minha força se vai.
Pois Dalila já tinha o barbeiro preparado ali. E chamou o barbeiro. Enquanto Sansão estava dormindo no colo do inimigo, o barbeiro veio, passou a navalha sobre a sua cabeça, e Dalila começou a afligi-lo, a importuná-lo, e gritou para ele: aí vem os filisteus, Sansão. E ele estava brincando tanto com Deus, irmãos, que ele não percebeu que o Espírito Santo de Deus já havia saído da sua vida. Ele não percebeu que ele vinha já de tempo traindo a confiança de Deus e fazendo errado no seu ministério, e havia perdido a presença de Deus na sua vida, e ele levantou como se tivesse mais. Irmãos, a beleza que tem em nós é a presença de Deus, a força que tem em nós é a presença de Deus, a sabedoria que há em nós é a presença de Deus. O diferencial que muitos acham bonito em nós é a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que nos enche para nós irmos além dos nossos limites. E Sansão não percebeu que o Espírito Santo de Deus já havia saído da sua vida. O inimigo lhe pega e arranca seus olhos, lhe amarra, lhe leva preso, lhe coloca como escravo. E quantos irmãos, quantos companheiros nossos, usados por Deus, caíram nas mãos de Satanás, tiveram as visões vazadas, estão escravizados nas mãos do inimigo, sem poder se libertar, sem poder sair. Ali em Arenápolis nós já tratamos mais de quase que 15 casos de obreiros que foram disciplinados, que foram desligados, que foi suspenso o seu presbitério, que foi desligado do seu pastorado. Eu me lembro quando aceitei Jesus, para a gente ver um presbítero desviado, era a coisa mais difícil que tinha. A gente até assustava quando a gente encontrava alguém pela rua e falava: eu era presbítero, estou desviado. E hoje está tão fácil, irmãos. O que é que está acontecendo que está tão fácil, que nós, os obreiros, muitas vezes temos dificuldade para separar, e separamos muitas vezes mal separado. E outros que são separados e que é depositado um voto de confiança, não luta pelo seu ministério, não valoriza o seu ministério, não honra o seu ministério, troca o seu ministério por qualquer coisa, por qualquer preço, e precisa passar vergonha, ser desligado na igreja, e além do mais ainda está levando o nome de Deus, o nome da igreja, o nome do ministério. Mas que o sangue de Jesus tenha poder nesta manhã sobre a nossa vida, e nós estejamos abrigados pelo poder de Deus, e não caiamos nas mãos do nosso inimigo. Porque o inimigo quer, irmãos, ele tem ódio de nós. Não há espaço para nós do outro lado, porque nós pertencemos ao exército de Cristo, e não temos para onde fugir. Se nós cairmos na mão do inimigo, nós não servimos para ele. E nós não vamos servir para trabalhar aqui, porque em pecado não dá para ficar. E não vamos conseguir trabalhar também lá, porque lá o exército inimigo não vai nos aceitar, não vai confiar em nós. E nós vamos ficar em cima do muro. E ontem à noite já foi falado que quem está em cima do muro, o muro pertence a Satanás. Vamos valorizar o nosso ministério, a nossa chamada. Não vamos brincar com aquilo que Deus nos deu. Nós estamos debaixo de uma honra tremenda, irmãos. Estamos fazendo um trabalho que os anjos desejariam fazer, mas Deus colocou na minha mão, na tua mão, na nossa mão, e muitas vezes nós não damos o devido valor para aquilo que Deus nos entregou. Mas nesta manhã Deus vai reavivar o nosso ministério em nome de Jesus. Deus vai nos levantar em nome de Jesus, e nós vamos passar por cima dessa tribulação, dessa luta, e vamos continuar servindo a Deus com alegria. Eu não sei como que está na congregação dos irmãos, no campo dos irmãos, se há dificuldade com os obreiros também. Mas eu conversei com alguns amigos e vi que em alguns outros lugares também há dificuldade também. E nós precisamos ser vigilantes, irmãos, na separação de obreiros, e ser vigilantes também na nossa vida de obreiros. Nós somos exemplos.
Sansão era líder. Já pensou um líder que se prostitui e que se envolve com mulheres estrangeiras? Já pensou um juiz que entra para a bebedeira? Um juiz que não se valoriza, que todo mundo olha para ele, mas não tem valor, porque vive na bebedeira, vive na afronta, vive na briga, vive na contenda. E eu tenho certeza que Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Aleluia. Sansão caiu na mão do inimigo, o inimigo arrancou os seus olhos, levou preso, colocou como escravo, virou brinquedo nas mãos dos filisteus. E aí nós vemos, irmãos, os erros de Sansão. E nós podemos observar nesta manhã também com os olhos dos filisteus, porque os filisteus também erraram, e erraram gravissimamente. Por que erraram? Porque primeiro, eles foram muito humilhados pelas mãos de Sansão. Sansão em uma só batalha matou 1000, ou feriu 1000 filisteus, com uma queixada de jumento. Porque quando ele tocou fogo na seara dos filisteus, eles mandaram um exército de 1000 para prender Sansão. Mas Sansão encontra uma queixada de jumento, e com aquela queixada ele fere 1000. Já pensou a vergonha do exército inimigo? 1000 soldados feridos por um homem de Deus. A lavoura tocado fogo, os portões de Gaza, alguns dizem que tem 3.000 quilos, outros dizem que tem um pouco menos, eu não sei quantos quilos tinham os portões de Gaza, mas ele arrancou os portões de Gaza, arrancou com os ferrolhos, arrancou com o portal, colocou tudo em cima do ombro e caminhou por aproximadamente quase 60 quilômetros, subindo o morro até chegar ao cume do monte. E é uma afronta para os filisteus, porque uma cidade sem portão é uma cidade que foi invadida, é uma cidade que ficou agora desprotegida. E Sansão fez essa afronta no meio dos filisteus, arrancando o seu portão e deixando a porta aberta para quem quisesse entrar. Sansão se tornou tão famoso que todos os filisteus conheciam Sansão. Sansão era o homem mais procurado. Ninguém ia atrás de Sansão com um exército pequeno, com pouca gente, não, ia com um exército grande. E o desejo deles era, se houvesse uma recompensa naquela época, a recompensa seria do bandido mais procurado. E Sansão afrontou, desafiou, ficou com as mulheres deles. Sansão estava brincando por um lado e os filisteus também resolveram brincar por outro lado. Certamente que reuniram os anciões lá dos filisteus, certamente que se reuniram os líderes dos filisteus e falaram assim: não vamos matar Sansão não. Nós já rapamos a sua cabeça, a sua força acabou, nós agora vamos brincar com ele. E aí eu entro na segunda parte da mensagem: não brinque com o seu inimigo. Nós temos inimigos, irmãos, todos nós sabemos que o nosso inimigo é a carne, o nosso inimigo é Satanás, o nosso inimigo é o mundo. Nós sabemos o quanto custou para nós estarmos aqui. Eu disse para um pastor que foi desligado lá na igreja devido ao pecado contra o corpo, eu disse para ele: Deus investiu pesado na sua vida. Quantos anos de ministério você tem? Quantos treinamentos? Quantos ensinamentos? Deus investiu pesado na sua vida. E todos nós que estamos aqui nesta manhã, irmãos, houve um investimento. Eu, por exemplo, estou quase 40 anos aprendendo na igreja e sei pouco ainda, mas tenho um aprendizado de quase 40 anos aprendendo, Deus investindo. E quantos de nós aqui, todos nós, fomos investidos um alto preço por Deus. Ninguém aqui conseguiria pagar o preço da sua salvação. Ninguém conseguiria aqui pagar o preço para estar aqui sendo chamado de santo, de pastor, de obreiro. E que às vezes nós não damos valor, irmãos, mas alguém lá de fora olha para nós e vê cada um de nós como santo homem de Deus. Eu congreguei lá na Espanha durante 6 anos. E lá na Espanha geralmente eles chamam os pastores de servo. E às vezes eles respeitam mais os pastores, os que não são crentes respeitam mais os pastores quando tem um pouquinho de temor, do que os crentes. Eles tratam o pastor bem, recebem na sua casa como se estivesse recebendo
um santo homem de Deus que se chama servo do Senhor. Jesus pagou o preço que nós não conseguíamos pagar. Na verdade que nós estamos aqui pela graça, mas não foi de graça. Houve um preço, e um preço caro, um preço impagável. Eu não conseguiria pagar, você não conseguiria pagar. Quem é que conseguiria nos livrar, irmãos, da vida vã que nós vivíamos? Apartado de Deus, longe do mundo, ou envolvidos no mundo, aprofundados no mundo. Quem conseguiria nos livrar do peso do pecado, da transgressão da vida que nós vivíamos, apartados de Deus, longe de Deus, sem querer saber de Deus, perdidos no mundo? Mas Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nós não conseguiríamos ser livres do adultério, mas Deus nos livrou, pelo sangue de Jesus. Não conseguiríamos ser livres do aguilhão do pecado, Jesus nos salvou, nos livrou, pagou o preço. Nós estamos aqui pelo preço pago, preço de sangue, preço de morte, preço na cruz. Nós estamos aqui pela graça, mas não foi de graça. Nós estávamos condenados à morte. Estávamos sendo levados como ovelha ao matadouro. Mas Jesus pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou o preço da nossa redenção. Nós estamos aqui, precisamos saber que foi um preço caríssimo que Jesus pagou por nós. Estamos aqui, mas estamos aqui pagos, comprados pelo poder do sangue de Jesus. E aí, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, alguém nos ensinou, por exemplo, que nós não tínhamos que assistir televisão. Eu, por exemplo, quando passava pela televisão, se tinha uma televisão no quarto, que nem todo mundo era crente, eu passava meio de costa para a televisão, porque parece que para a gente era pecado até olhar para o lado da televisão. E na verdade que Deus, segundo o que eu ouvi o pastor Sebastião falando, na primeira vez que ele viu uma televisão e achou até bonito, Deus falou assim: esse aparelho não é meu, esse aparelho é do inimigo. E ele tomou a decisão de nunca mais usar a televisão. E nós sabemos que a televisão matou muita gente espiritualmente. Nós sabemos que a televisão levou muitos crentes a serem desligados da igreja, a se aprofundarem mais no pecado. Mas hoje Deus recolheu o pastor Sebastião. Hoje muitas igrejas por aí, até das nossas, estão totalmente liberais. E está difícil nós falarmos contra a televisão, quando na verdade nós temos um aparelho de celular que tem a televisão dentro. Antigamente, para ver uma pornografia, alguém tinha que ir a uma banca de jornal, passar vergonha, e muitas vezes até as mulheres seminuas estavam tapadas ali, ninguém poderia ver. Hoje você consegue ver todo tipo de pornografia, todo tipo de imundícia, através de um toque do dedo do celular, que está dentro do seu bolso, que está dentro do seu quarto, que está dentro da sua casa. E nós vemos, irmãos, que isso precisa ser tirado, o cabelo precisa ser rapado da cabeça, como teria que ser rapado o cabelo da cabeça de Sansão. Quantos casamentos têm sido destruídos através do aparelho celular? Quantos casamentos e famílias também têm sido destruídos? Quantos casos temos tratados de famílias, de maridos ou até de esposas que estão envolvidas em conversa através de aparelho celular, através de internet? E para nós hoje ficou normal aquilo que era pecado para o nosso patriarca, aquilo que era pecado para os pais da fé, para nós já não é pecado mais. Nós hoje não temos só a televisão na nossa sala, para todo mundo ver junto. Não, hoje nós temos um aparelho celular, que os nossos filhos passam o dia todo nele, que os nossos filhos estão no quarto olhando, que estão indo para o banheiro com ele, que estão passeando por outras casas e por nossas casas e pelo terreno com ele, e aonde vai, acessa o que quiser, e o mundo está entrando dentro da nossa casa. E aí a gente passa a já não ver batismo com o Espírito Santo, passa a já não ver avivamento espiritual, passa a já não ver tanta salvação de almas, passa a já não ver tantos dons de Deus sendo distribuídos, o poder de Deus no nosso meio. Nós precisamos rapar o cabelo do pecado. Não podemos cair no mesmo erro dos filisteus. Tomaram a decisão por volta de 50, 60, 70 anos atrás, quando surgiu a televisão. Eu lembro quando era pequeno, em Cuiabá demorou mais para chegar. Mas eu lembro que quando chegou a televisão, era televisão preta e branca, e tinha 3 faixinhas
né? Alguém comprou uma tela com as faixinhas assim que você via da parte de cima de uma cor, da parte de baixo de outra. Não sei se tem alguns velhos aqui igual eu que conseguiu ver isso aí. Mas na casa de quase ninguém tinha televisão. A gente, para assistir aquela época, havia um seriado lá que chamava Túnel do Tempo. E eu lembro, porque eu era criança, e a gente ia para o vizinho olhar o Túnel do Tempo. Quando eles entravam dentro do túnel, saía lá noutra época, lá, e brigava com os outros lá, e ficava todo mundo dentro daquela sala, pela janela pendurado, todo mundo para ver a televisão de tela pintada lá, com 2, 3 cores que tinha na tela. Era controlado. Para colocar, por exemplo, um Elvis Presley para dançar, filmavam ele só daqui para cima, porque se filmasse para baixo, o seu rebolado parecia ofensivo para as famílias. Mas depois foi liberalizando, foi abrindo as portas, e a nossa igreja, irmãos, nós, obreiros do século 21, estamos inseridos dentro desse contexto pesado, difícil, mas que Deus nos deu a capacidade e nos escolheu para este tempo. E se Deus me escolheu, se Deus te escolheu para este tempo, é porque Deus sabe que nós vamos, em nome de Jesus, ser mais do que vencedores. Aleluia! Deus vai nos dar a vitória. Nós vamos conseguir, irmãos, em nome de Jesus, mas não podemos brincar com o nosso inimigo. Porque o povo, eles não brincaram. O nosso patriarca não brincaram. Eles levaram a sério. E nós, irmãos, não conseguimos brecar o aparelho celular. Hoje nós estamos aqui de repente pregando e alguém já está filmando e já está colocando na rede social e já está colocando, de repente já tem alguém me vendo aí do outro lado do país, do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do mundo. Porque as coisas se tornaram muito rápido e nós não vamos ser antiquados aqui para falar que isso está errado. Não vamos ser antiquados para falar que não podemos aceitar a tecnologia, porque tem o lado bom da tecnologia, mas nós temos que ser maduros o suficiente para sabermos, irmãos, não brincar com aquilo que causou tanta morte e tanto dano. Nós vemos que os filisteus, eles se reuniram, a liderança, e eu não sei porquê, eles falaram assim: não vamos matar Sansão não, nós já rapamos a sua cabeça, agora nós vamos brincar com ele, vamos colocar ele no cárcere, vamos brincar com ele, vai servir de zombaria. E reuniram ali cerca de 3.000 na galeria para adorar o seu Deus, e disseram assim: vamos trazer Sansão para nós brincarmos com ele. Irmãos, Sansão tinha causado tantos danos para os filisteus, qualquer um sensato mataria Sansão. Ou se não matasse Sansão, lhe raparia a cabeça todos os dias. Todos os dias passava navalha na cabeça de Sansão, porque eles sabiam que ali estava a força de Sansão. Mas eles se relaxaram, tranquilizaram, ficaram despreocupados. Aquele inimigo que eles mandavam 1.000 para prender e voltavam de lá derrotados, agora não precisava mais de 1.000. Agora, na grande festa que eles tinham lá, colocaram um jovem, um adolescente, para cuidar de Sansão e levar Sansão pela mão, para que eles pudessem brincar com Sansão. Irmãos, para nós manter a nossa espiritualidade, quando nós aceitamos Jesus, nós entrávamos em jejum, entrávamos em consagração, entrávamos em oração, nós consagrávamos a nossa vida para Deus, tínhamos sede de buscar a presença de Deus, de ver Deus se manifestar na igreja, de ver Deus se manifestar na vida de alguém. Mas o tempo vai passando e a gente vai esquecendo o jejum, coisa simples. A gente vai esquecendo a oração, a gente vai esquecendo a consagração. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa rotina do ministério. Ontem o pastor Percy Fontoura pegou pesado, né? Falou de barrigudão que não está com nada, né? E às vezes nós ficamos assim espiritualmente, irmãos, barrigudão. Já não buscamos mais como deveríamos buscar a presença de Deus. Os filisteus fizeram assim, colocaram um adolescente para cuidar de Sansão. Se fosse um soldado treinado, se fosse pelo menos um pelotão cuidando de Sansão, quando Sansão falasse assim: onde está a coluna, a estrutura principal, as colunas principais aqui do templo,
eles iam tirar Sansão fora. Mas como era apenas um adolescente, o adolescente gostou da ideia. O adolescente levou Sansão até as colunas principais do templo. E Sansão se encostou sobre elas. E Sansão fez a sua última oração a Deus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim e esforça-me, somente mais esta vez. E aí nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 16, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Ou seja, esqueceram do cabelo de Sansão. O cabelo de Sansão estava grande. E então Sansão pôde orar ao Senhor: Senhor, esforça-me somente mais esta vez. E o Espírito de Deus novamente veio sobre Sansão. E Sansão empurrou as colunas do templo, as duas colunas de sustentação. O templo caiu, mais de 3.000 pessoas morreram na morte de Sansão, porque alguém descuidou do cabelo de Sansão. Alguém não percebeu que o cabelo de Sansão estava crescendo. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Eu não sei, irmãos, aqui nós estamos só no meio de obreiros, mas de repente, quando a gente aceitou Jesus, a gente não ouvia música do mundo, nem rádio poderia ter, porque o rádio só tinha música do mundo. O que um crente quer com rádio, se o rádio só tem música do mundo? Hoje nós temos rádio evangélica, onde toca o dia todo hinos de adoração a Deus. Mas de repente alguém vai na casa do parente, e lá começa a ouvir a música e já começa a bater o pé, balançar o pé. Esse cabelo precisa ser rapado. Se nós estamos sentindo prazer já nas músicas do mundo, nós precisamos nos voltar para o Senhor novamente. Precisamos rapar esse cabelo, porque são coisas que estão crescendo na nossa vida e nós não estamos percebendo. De repente a mulher passa e nós estamos acompanhando com o olhar e gostando. E alguns obreiros, irmãos, até obreiro, me perdoe de falar, mas até obreiro, de repente está assobiando para a mulher dos outros, ou está querendo conversar mansinho no canto com a mulher dos outros. Nós precisamos ter cuidado, aleluia. Precisamos rapar o cabelo de Sansão, precisamos rapar essas coisas da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, aleluia, oh aleluia, glória a Deus. São coisas que a gente vai entrando por ela, e quando vê, nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu sei que cada pastor tem o seu ministério para cuidar, cada pastor tem o seu ministério para zelar, mas eu, por exemplo, para atender uma irmã, eu vou levar minha esposa junto. Eu não vou entrar dentro de um gabinete, só eu e a irmã, e ficar ali dentro do gabinete. Ainda agora, nesta semana, uma irmã pediu para me levar lá no banco, e eu convidei o meu amigo Diácono Devanir para ir comigo, e a irmã queria sentar na frente. Eu falei: irmã, senta atrás, porque as pessoas são boas para falar da gente. E eu sei que a sua cabeça não tem nada, nem a minha também, mas tem gente que tem a cabeça suja, e quando vê a gente por aí, não vai ver nem o diácono que está atrás, vai ver só a irmã que está na frente. E quando nós vamos ver, tem problema, nós temos que livrar da aparência do mal. A irmã foi atrás, foi dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas vezes obreiro, irmão, que atende a irmã sozinha, muitas vezes a esposa não acompanha, e atende sozinho, fica 1 hora, 2 horas dentro do gabinete, e nós já sabemos no que dá isso, sabemos que dá algumas calúnias, sabemos que dá alguns pecados, sabemos que dá alguns problemas. Precisamos rapar isso da nossa vida também. São coisas que nós vamos deixar, porque quando nós aceitamos Jesus, que nós estávamos voltados para Deus, nós não nos preocupávamos em atender as pessoas assim, nós nos preocupávamos em manter a nossa vida com Deus, a nossa aparência com Deus. Pastor Silas, Pastor Jorge, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, amém? Precisamos tomar cuidado. Não podemos deixar o cabelo de Sansão crescer. Nós precisamos aprender, irmãos, com esse erro dos filisteus. Porque eles deveriam ter eliminado Sansão da vida deles, mas eles não deram valor. Eles falaram: não, Sansão agora já não é um inimigo que nos mete medo.
Sansão, agora nós cortamos o seu cabelo. Sansão, agora nós eliminamos a sua força. Sansão, agora nós arrancamos o seu olho. Sansão, agora não é mais nada, não é ninguém. Sansão, agora não pode mais nada contra a nossa vida. E agora nós pensamos do mesmo jeito. Nós pensamos que pode andar de qualquer jeito. Pensamos que o adultério já não nos atinge mais. Pensamos que o falatório já não nos atinge mais. A difamação já não nos atinge mais. Que nós não precisamos mais consagrar tanto, porque nós já vencemos o pecado, já vencemos Satanás, já vencemos a nossa carne. Mas, irmãos, não vamos ressuscitar o velho homem. O velho homem está aí. E o velho homem, ele está procurando de todos os jeitos ressuscitar e sair para fora. Mas está vencido em nome de Jesus. Nós não vamos dar esse prazer para Satanás. Não vamos dar esse prazer para a nossa carne. Nós precisamos, irmãos, fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele crucificou a sua carne para viver para Cristo. Ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele subjugou o seu corpo à servidão a Deus. E o nosso corpo precisa ser subjugado. Porque o velho homem quer aflorar. Eu não sei se os irmãos têm o mesmo problema que eu. Mas eu preciso todos os dias, vencer o leão, vencer o urso, ir para a oração, buscar a presença de Deus, pedir misericórdia, pedir graça, pedir força, porque eu sozinho não posso, é somente a graça dele na minha vida. Você também sozinho não pode, mas é somente a graça dele na tua vida. Se você todos os dias estiver dependente de Deus, não tem capeta que vai te vencer, não tem Satanás que vai te derrotar, não tem inimigo que vai te lançar por terra, mas a nossa vitória está no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Todos os dias nós temos que dizer como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, Senhor. Preciso da tua ajuda, preciso do teu socorro, preciso da tua orientação, preciso do teu Espírito Santo me ajudando, Senhor, porque eu sozinho não sou nada. Eu considero que o campo de Arenápolis é grande demais para mim, irmãos. Cuidar da minha família já é grande demais para mim. Porque se eu não lutar com os meus filhos, se a gente der uma vacilada, os filhos parece que eles vão testando o limite da gente. É assim ou não é? Os filhos parece que ele sai, por exemplo, e ele volta 6 horas para casa e o pai não fala nada. Outro dia ele volta 7. O pai não fala nada, outro dia ele volta 9. O pai não fala nada porque não quer confrontar, outro dia ele volta 1 da manhã. Se o pai não fala nada, não quer confrontar, não quer ter um problema com o filho, outro dia ele passa a noite fora. E quando vai ver, o filho está descarrilhado. É coisa demais para nós, cuidar da nossa família. Nós temos problema para cuidar da nossa família muitas vezes. Eu tenho 3 filhos homens. E é problema para cuidar deles, porque eles vão medindo o limite da gente. Eles vão querendo alargar o limite, e vai alargando o limite do nosso ministério. E aí daqui a pouquinho a gente não tem mais moral para pregar na igreja. Daqui a pouquinho a gente não tem mais moral para pregar para os irmãos. Porque quando for falar da esposa, por exemplo, alguém vai falar, e a sua? Como eu vi certa vez alguém falando assim, a escola dominical não pode faltar. Aí o irmão levantou e falou assim, mas o culto de terça-feira pode? O culto de domingo pode? Fica ruim, né, irmãos? Aí a gente vai pregar para a mocidade bonita, e alguém aponta para o seu filho que está desviado. Ou isso é o filho que está na igreja, sua filha, e está tudo de qualquer jeito, mas está regendo o conjunto. Então nós temos uma igreja dentro de casa, e essa igreja é difícil, irmãos. Mas nós precisamos confrontar algumas vezes. É igual o pecado na nossa vida, o pecado na igreja, nós precisamos confrontar algumas vezes. Nós precisamos lutar contra essas coisas, porque eles vêm de mansinho, vai testando nossa capacidade, vai testando o nosso limite, vai esticando a corda, como dizem aí na política, vai esticando a corda, e tem alguns que a corda já arrebentou. E está igual o Bolsonaro. A corda já arrebentou, não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Tem que esperar a hora certa, de agir, de lutar, de fazer alguma coisa.
Eu falo igual o Bolsonaro porque o povo da política está falando muito de corda, né, irmãos? Que a corda está esticando, e alguém falou a corda já esticou, e o povo estava todo mundo esperando que ia haver um negócio aí, e não houve o negócio, e é até bom que não houve. Amém? É até bom que não houve. Nós estamos envolvidos nesse contexto também de política, nesse contexto também de uma briga política tremenda, briga econômica tremenda, Satanás querendo tomar o poder. Mas nós já ouvimos ontem à noite falando o pastor Percy Fontoura, o nosso governo está no Senhor. É claro que nós temos que exercer a nossa cidadania, mas a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, é Ele que cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. E o povo vem testando nosso limite, querendo avançar, e a corda arrebenta. E daqui a pouquinho, se a gente não tomar cuidado, rebenta com o nosso ministério, rebenta com a nossa família, rebenta com a nossa casa, rebenta com tudo que nós temos de mais precioso, rebenta com os 30, 40, 50 anos que nós temos de ministério, arrebenta tudo. Mas o sangue de Jesus tem poder nesta manhã. Não vai arrebentar nada, vai arrebentar a corda de Satanás, vai arrebentar as amarrações do diabo em nome de Jesus. É Deus que é a nossa vitória, irmãos. Se nós estivermos na dependência de Deus, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Se nós dependermos só de nós, miseráveis homens que somos. Se nós dependermos só da nossa força, miseráveis homens que somos. Se nós já estamos confiantes demais no nosso entendimento, miseráveis homens que somos. Nós temos que estar dependentes de Deus. O nosso ministério tem que estar na dependência de Deus, nossa vida tem que estar na dependência de Deus, nossa família tem que estar na dependência de Deus. Então que Deus nos livre, que Deus nos guarde, irmãos, que nós possamos rapar tudo que não presta na nossa vida e deixar Deus crescer na nossa vida. Que hoje nós possamos estar mais crente do que ontem, mais crente do que o ano passado, mais crente do que quando aceitamos a Jesus. Eu estou crendo que o melhor de Deus para a minha vida vai vir ainda. Eu estou crendo que o melhor de Deus para a tua vida vai vir ainda também em nome de Jesus. Eu estou crendo que o melhor de Deus para muitos ministérios aqui ainda vai vir. Ainda vai vir. O melhor de Deus para a tua vida ainda vai vir em nome de Jesus. Só se coloque nas mãos de Deus, porque o melhor de Deus vai vir. Você crê? O primeiro que tem que crer no teu milagre é você. Se você crê que já está bom, tudo bem. Fica aí onde você está, mas eu estou crendo que o melhor de Deus para a minha vida, para o meu ministério ainda vai vir. E quando falo assim, irmãos, não estou falando de igreja, de assumir igreja maior, campo maior, não. Eu estou falando da minha vida com Deus. Eu estou falando em ser reconhecido por Deus, porque talvez pelos homens nós podemos enganar. Podemos enganar a mesa diretora, enganar os nossos pastores, mas eu quero ver quem é que consegue enganar a Deus. Eu quero ver quem é que consegue burlar as coisas de Deus. Quando eu falo de melhor do ministério, eu estou falando de Deus te usar para curar. Eu estou falando de Deus te usar para pregar. Eu estou falando de Deus te usar para fazer a obra de Deus. Eu estou te falando de Deus te usar para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, usado nas mãos de Deus como nunca. Isso independe, irmãos, de nós estarmos na frente de uma igreja ou não. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com o ministério, no sentido de posição da igreja local. E na verdade nós deveríamos nos preocupar com a nossa posição espiritual em Cristo, com a nossa posição em Deus, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Se nós nos preocuparmos em servir a Deus, se nós aplicarmos aquilo que os nossos patriarcas nos ensinaram, o melhor de Deus vai vir para a nossa vida. O melhor de Deus vai vir para a nossa casa. O melhor de Deus vai acontecer no nosso ministério. Aleluia, nós não podemos esquecer, irmãos, aquilo que foi ensinado para nós. Hoje nós somos pastores e temos um bom ensinamento. E nós não podemos jogar fora aquilo que Deus nos ensinou através dos nossos patriarcas que trouxeram a igreja até aqui.
E agora foi entregue na minha mão, na tua mão, e nós somos responsáveis por uma cidade, responsáveis por uma localidade, responsáveis por uma congregação, responsáveis por um povo que está nas nossas mãos, e Deus está nos mandando aqui nesta manhã: esforça-te em fazer o melhor para Deus, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. De repente eu não faço nada em Arenápolis e estou de olho aqui em Tangará da Serra. E sai comentários, né, irmãos? Toda hora sai comentário, vai sair, vai daqui, vai para lá. Se a gente for olhar para os comentários, a gente não trabalha. Sai para lá todo comentário e nós vamos trabalhar onde Deus nos colocou. Na localidade que Deus nos colocou, é aí que nós vamos dar o nosso melhor. Agora, hoje. O amanhã pertence a Deus, irmãos, mas o meu projeto hoje é aqui onde eu estou. O seu projeto hoje é aí onde você está. Faça o teu melhor para Deus hoje. Hoje. Não deixe para amanhã. E não fique de olho no outro lugar também não, porque de repente você morre hoje e não fez o que tinha que fazer hoje. Certo? Vamos fazer o melhor hoje, no lugar onde nós estamos. Porque o melhor de Deus vai acontecer na nossa vida. O melhor de Deus vai acontecer na nossa casa e no nosso ministério, se nós tão somente dermos o melhor para Deus. Dê o teu melhor para Deus hoje, aonde você está. Deus te honrou. Deus te deu além da tua capacidade. Só que Deus te capacitou para fazer além da tua capacidade. Faça com amor. Não fique de olho no outro. Não ouça especulação. Não ouça a conversa de alguém que está conversando que você merece ou que não merece. Ouça a voz de Deus que fala com você. Ouça a voz do Espírito Santo que sabe que você não tem capacidade, mas que Ele está na tua vida para te capacitar e te ajudar a fazer o melhor. Certo? Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.